Louvado seja o Senhor. Você espera a vitória hoje e todos os dias para o resto da tua vida. Eu disse, louvado seja o Senhor. Tens a vitória. Eu tenho a vitória. E será permanente em cada vida em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, bendizemos o teu nome hoje. Te agradecemos por este dia glorioso, o dia do teu poder, o dia da vitória, o dia do triunfo e o dia em que vais enviar a tua virtude para cada vida. Eu oro, Senhor, ninguém de nós permanece, ninguém será vítima, mas será vitorioso em nome de Jesus. Até qualquer ponto, em cada cruzamento de ruas, qualquer que for o que vier, qualquer que seja o que o adversário traz para o nosso caminho, estaremos sempre triunfando em nome de Jesus. A graça de viver uma vida vitoriosa, vida abundante, vida progressiva, dê a cada um de nós hoje em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Deus que os abençoe. Podemos assentar. Este dia traz-nos a um assunto muito importante. O assunto concernente a cada um na face da terra. Cada homem, cada mulher, cada rapaz, cada rapariga, onde que for, brancos ou negros, amarelos, educados e não educados, este é um assunto muito importante para cada um. Desde o tempo do primeiro homem e a primeira mulher na terra, até Cristo, o Filho de Deus, vier. E até a última pessoa que viverá neste planeta da Terra. Este assunto é muito relevante. Tentação. Veio a Adão, veio a Eva. Vocês conhecem o resultado. Como o resultado do que aconteceu com eles, o mundo é onde está hoje. Tentação veio a Salomão, veio a Saulo, veio também a Sansão. Suas respostas e ações trouxe para eles e suas famílias e a nação para onde eventualmente colapsaram. E o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. Tentação também veio, mas ele venceu. Porque ele venceu, trouxe-nos a redenção, trouxe-nos a salvação. Porque ele venceu, agora é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele é o Redentor de todo o mundo. E a tentação vem para cada um hoje. E se tu vives desde o primeiro Adão, cais. E se vês pelo último Adão, tu vences. Tentações continuarão até o tempo do arrebatamento. E depois do arrebatamento, haverá grande tribulação. E depois de Cristo vir neste mundo, e isso será a primeira coisa nesse tempo, tentação. Porque ele irá tentar a cada um, e se tens que sobreviver, deves tomar. E haverá o reino milenário. Depois do reino milenário, Cristo terá reinado por 1000 anos. Satanás será solto de novo até do abismo. E depois irá em todo o mundo para tentar cada um de novo e lhes levantar para a guerra contra o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, até
até o dia do grande julgamento do trono branco. E depois, tentações continuam todos os dias, todo momento, para cada um, para o pecador, para o santo, para os salvos, para os membros da igreja terrena e para os ministros de cada igreja. E vem para cada um. E hoje, do que estamos a olhar nas Escrituras, como teremos a tentação? E pergunto, como é que teremos a tentação? Ou como é que venceremos a tentação? Dizia 1 Coríntios 15, 57. 1 Coríntios 15, 57. Diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Vítor, é o Salvador, é o vencedor. É aquele que venceu Satanás, venceu todas as tentações, e por ele, porque ele sabe como, porque ele venceu, e por ele diz: damos graças a Deus que nos dá a vitória de uma forma contínua, nos dá a vitória, aquela vitória será vossa. 2 Coríntios 2,14 diz, 2 Coríntios 2,14, e graças a Deus, a vitória é através de Deus, e se tu vences é através de Deus, se tu és triunfante é através de Deus, e graças a Deus que sempre pronuncia, sempre, grite alto, sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento. No teu local aí, vitória. Em tua casa, triunfo. Diz: em todo lugar nos dá o cheiro do seu conhecimento. E damos graças a Deus, porque faz isso sempre. As tentações podem ser pequenas, dá-nos sempre vitória. Tentação podem ser grandes, dá-nos a vitória sempre. Tentações podem ser ocasionais, sempre nos dá a vitória. Ao tempo da tentação, pode continuar e vem de uma forma rápida, sempre nos faz triunfar em Cristo. E as tentações podem ser incomuns, e se são comuns, ou quer que sejam incomuns, seja o tamanho de qualquer seja a direção que vier, mas damos sempre graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e nos manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento em todos os lugares. 1 de João 5, 2. 1 de João 5, verso 2. Diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Tentações vêm para cada um, mas para guardarmos os mandamentos de Deus, as tentações vêm. E não é para amarmos os filhos de Deus, e não é para não amarmos a Deus. Não é para sermos contricistas e se soletrar e não pensar na comunhão com os filhos de Deus. As tentações virão. Eu tenho pensado muito. Eu tenho muito que carregar. Eu tenho muito que não está em bom lugar. Se por causa disso eu não tenho mais tempo, não tenho a graça de amar os filhos de Deus, a tentação virá a cada um, mas diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque, no verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Qualquer que seja o mandamento que nos dá, do Antigo Testamento e Novo Testamento, que vem de Cristo, que vem das epístolas, vem dos apóstolos, vem do Espírito de Deus, as evidências de que amamos a Deus é que guardemos todos os mandamentos de Deus, e esses mandamentos de Deus
dá-nos, quando a tentação vem, não para obedecermos, não para nutrir, não para entendermos o mandamento de Deus, os diretrizes de Deus, mas nos diz que, no verso 4, como é que temos a vitória, diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E se tens que vencer, tenha fé em Deus. É aquela fé que nos dá o triunfo, é aquela fé que nos dá a vitória, é aquela fé que nos dá a vitória em todo o tempo. Vencemos o mundo, vencemos a carne e vencemos o diabo. E a nossa fé, no verso 5, diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Olha o verso 18. No verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. É o segredo. Conserva-se a si mesmo. Conserva-se a si mesmo no amor de Deus, conserva-se a si mesmo na graça de Deus, conserva-se a si mesmo nas Escrituras, conserva-se a si mesmo na experiência permanente da santificação e conversão, conserva-se a si mesmo no Espírito, de que a vitória, aquele que é gerado de Deus, conserva-se a si mesmo, e o maligno não o toca. Não vai te tocar, não vai te rebaixar, não te fará cair. Sabes? Quando o vosso amém é fraco, sabe que Satanás não vai aceitar. O Senhor te conservará, o Senhor me guardará, o Senhor guardará a tua família, até que o maligno não te tocará. Não seja vencido. Não seja vencido na família. Não há derrota na nossa igreja. Conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Hoje olhamos a mensagem: a vitória diária dos crentes sobre a tentação. A vitória diária dos crentes sobre tentações. A vitória que precisamos é para todos os dias. A vitória do ano passado não vai sobreviver até hoje. A vitória da última semana não será possível, não será capaz para hoje. Hoje precisamos de continuar vitoriosos. Especialmente sabemos que Cristo está vindo. E Cristo pode vir a qualquer momento. O tempo em que você rebaixar, você perde, você é fraco e dizes: eu tenho tido vitória em todo o tempo, tenho tido triunfo em todo o tempo, e tenho sido vencedor em todo o tempo, mas agora estou cansado, penso que eu tenho que me entregar hoje. Isso pode ser a última chance de tu venceres a tentação e vencer o diabo. Isso pode ser a última vez que tens para ser vitorioso, e a trombeta pode soar. É por isso, não pode deixar rebaixar e esquecer-se. É por isso, quando Cristo vier, Cristo pode vir em qualquer momento, a qualquer tempo, em qualquer dia. Você tem que manter a vitória. A vitória diária dos crentes sobre tentações. 3 coisas estamos a olhar na mensagem. 1. O embaraço do tentador deceptivo. O embaraço, ele embaraça as pessoas. Ele é determinado. Número 2. O efeito enfraquecido. O efeito fraco que vem do tentador. O que significa é: o tentador vai tentar e determinado, e vem, e vem, e vem, e nunca vai deixar de desistir. Por que ele faz isso?
continuamente, ele enfraquece a espinha dorsal, enfraquece a alma, enfraquece a determinação, enfraquece a mente de pessoas. Algumas pessoas que dizem irão continuar, mas pela sua graça não vai te enfraquecer. O efeito enfraquecedor do tentador determinado, número 3, e se as tentações, diversas tentações que vêm de todos os ângulos, ainda assim, e se estamos disponíveis e és vigilante, horas, e estás dependendo no Senhor, irás ter a vitória no tempo, em nome de Jesus. O embaraço voluntário do tentador deceptivo. Viemos a Mateus 4, 1. Mateus 4, 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado pelo diabo. Para ser examinado pelo diabo. Para descobrir. O diabo queria descobrir se. Daí que o Espírito disse: podes descobrir. É por isso, Satanás quer descobrir. Deus disse: ok, pode descobrir se ele vai servir o Senhor ou vai se esquecer, para ver se ele ama ao Senhor transparentemente. E daí que o Senhor foi conduzido ao deserto. Somos ditos no verso 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jejuou, esperou no Senhor. Espera no Senhor, fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor e diz: te dará a coragem e poder. Aquele que espera no Senhor renovará suas forças em nome de Jesus. E assim, ele esperou ao Pai e orou e jejuou 40 dias. Verso 3, diz no verso 3: e chegando-se a ele o tentador, sublinha, o tentador. Quando o tentador veio a ele e disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Verso 4, somos ditos que ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja, a vontade e a decepção e o embaraço do diabo, o tentador, que veio para enganar. Nesta passagem, e do que aprendemos, há 3 coisas que temos do tentador. A característica deceptiva do tentador, a natureza. Ele veio para enganar. As características deceptivas do tentador. 2, a diluição comum dos tentados. Os que são tentados geralmente se sentem como diluídos. Como se isso não podia acontecer para mim, não importa onde eu vou, não importa onde eu estiver, não importa as pessoas à minha volta, não importa o que podem ter de mim, isso não pode somente para mim. A diluição comum dos tentados. 3, a concepção destrutiva do tentador. as características e decepção do tentador, segundo aos Coríntios 11, 2. Segundo aos Coríntios 11, 1, 2. Tenho zelo de vós, porque é o que o apóstolo Paulo falava aos Coríntios, diz eu o que vos escrevi todo o tempo, a primeira vez, a segunda vez,
quando corri após vos, querendo vos proteger, vos preservar, o que vos escrevi em todo o tempo, porque envio essas cartas, as epístolas, porque mando a mensagem para vós, eu sou zeloso de vós. Por quê? Eu vos tenho trazido a Cristo e quero vos apresentar, quando Cristo vier, eu quero vos apresentar a Cristo como uma virgem pura, arrebatável. No verso 3 diz: e temi que o inimigo, a serpente, como a serpente enganou os crentes, engana os crentes, ele enganou a Eva para que a vossa mente não seja corrompida. A possibilidade, ele tinha muita gente, tinha muitos falsos profetas, tinha muitos em todos os cantos, mas queria enganar, quer te enganar, te fazer cair. Diz: como Eva foi enganada, para que o vosso coração não seja enganado e ser contaminado em Cristo. Entenda que o diabo é o enganador, nos diz em João 8:44. João 8:44 nos diz: fala mentir. Ele é a marca, isso é a marca. Jesus disse aos fariseus, aos saduceus e aquele povo judeu religioso, que vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, e ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando seus filhos, os seus seguidores, vêm como mensageiros para te tentar, não vão permanecer na verdade. Quando encontram alguém que fala a vós e fala de uma forma crente, e um dia depois descobres que ele te enganou, ele mentiu para ti, queria que tu cresces em mentiras. Então você começa a vigiar o seu relacionamento. Sempre que ele fala bem, mas é sempre querendo te enganar. Tu saberás que esse é digno do diabo. Não está a trabalhar para Cristo, não está a trabalhar para a estabilidade, não está a trabalhar para preparar-te ao arrebatamento. Está a trabalhar para o diabo. Porque diz: porque o diabo é mentiroso e não permaneceu na verdade. Quando ele profere mentira, quando fala continuamente, continua falando mentira. Quando fala mentira, fala do que é próprio. Ele foi feito na sua fábrica e fala do que é ele próprio, porque é mentiroso e pai de mentira. Não quer que tu penses. Ele faz muitas perguntas, te fala, comunica-se contigo, somente não vem. Ele vem da forma como fala. E há pessoas que estão seguindo ao diabo e seguem o tentador e as tentações. Não tem a vida sempre, porque fabricam e são credíveis. Isso é a tentação e as características da tentação ou natureza do tentador. Apocalipse 22. Apocalipse 22 nos diz: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Verso 3: e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até todos os 1000 anos. O reino milenário de Cristo, o diabo estará no abismo, para que não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Verso 7 agora, veja o que vai acontecer depois dos 7 anos.
E no fim do reino milenar, Satanás será solto da sua prisão. Verso 8. O que vai acontecer? No verso 8. E sairá para fazer o quê? Não só ouvir o meu povo. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, de norte, sul, este e oeste, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Estão a ver isso? Até depois de gozar a graça de Cristo, a proteção de Cristo, a presença de Cristo, a bondade de Cristo, o significado de Cristo, o programa de Cristo, o governo de todos os crentes durante os 1000 anos e 10 em 10 partes, depois do gozo contínuo, depois dos 1000 anos, Satanás ainda virá e ainda será capaz de enganar muita gente que passaram os 1000 anos do reino milenar. Então significa que quão poderoso, quão magnífico, com o programa deceptivo do diabo. Verso 10, somos ditos no verso 10, e o diabo que nos enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Olhemos o ponto 2 aí. É a delusão comum dos tentados. Quando as pessoas são tentadas, antes de serem tentadas, podem estar a escutar a mensagem. Talvez podem ser pessoas que dizem: que tipo de mensagem é esta? Eu fui salvo. E sempre serei salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Eu amo o Senhor Jesus Cristo, estou santificado, batizado no Espírito Santo, e por isso, o que é que tenho que ter medo? Não estão a entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e ainda que és Filho de Deus, Jesus foi tentado, o Filho de Deus foi tentado, e todos os servos de Deus serão tentados. Tu sabes que Jesus Cristo era totalmente santificado, não havia nele depravidade, não havia natureza adâmica nele. Se qualquer um ama a Deus Pai de todo o coração, de toda a alma, toda a mente, toda a força, Jesus Cristo amou ao Senhor, e ele é completamente santificado, continuamente santificado, perfeitamente santificado, ainda assim foi tentado. Não te lembras do Espírito Santo veio ao Senhor Jesus Cristo como pomba? Então a voz do céu veio dizendo: eis o meu filho amado, você diz que estás salvo, diz que estás santificado, diz que estás batizado no Espírito Santo, as tentações ainda virão. Jesus tinha o poder do Espírito, tinha os dons do Espírito, ainda assim tentações vieram. Daí que é incluído, há uma tentação comum, que essas, Isaías 44, 12, Isaías 44, 20. Diz: apacenta-se de cinza. Cinza não tem nenhum tipo de valor nutriente. A cinza não tem nenhuma coisa que te fará crescer, não tem nada que vai trazer saúde. Há pessoas que se alimentam na cinza. Há pessoas que se entregam ao livro dos autores, dos escritores, dos mensageiros, de onde quer que esteja a apanhar. Então isso é cinza. Não lhes dá nenhum nutriente, não lhes dá nenhuma coisa a eles que vai lhes fortalecer. Por isso que eles têm a delusão. Diz: apacenta-se de cinza, o seu coração enganado o desviou. Está se enganando, foi se diluindo, seu coração é desviado,
sua mente é desviada, as suas faculdades se desviaram. E diz, o seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, neles não há progresso. Disse, não há uma mentira na minha mão direita. Diz que eu não tenho nada que me engana, mas está se enganar a si mesmo durante os anos. E se não te converter, se não há mudança, você não se convence de que você pegou na mentira. Não há conversão naquela mentira que você pegou, há cinza. E se você não mudar até que Cristo vem, segunda-feira é como terça-feira, quarta-feira é como terça-feira, quinta-feira é como quinta-feira, é quarta-feira. Se todos os dias vêm, se apontam da forma como o dia anterior te deixou, não estás a entender que não há conversão. E se não há transformação, a vida vai continuar assim até que Cristo venha. E serás será uma alma enganada. A pessoa que se distraiu e se desviou e não estás a pensar do tempo. Por isso, o Senhor está a te chamar hoje. O que fizeste ontem não produziu o progresso. O que fizeste última semana não produz o resultado próprio. Então, você se alimenta na cinza, não estás a crescer, não estás a ser alumiado para ver que a tua vida está em perigo. Por que não paras e pensar e lançar fora a garrafa? Porque isso não te não alimenta o teu coração. Você foi enganado e foi se desviando para a diluição. 1 Timóteo 4, 1 e 2. 1 Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, tu conheces o período em que vivemos agora. Pergunto se tu conheces o tempo em que vivemos agora. Que tempo em que nós vivemos? Últimos dias. Estão aí. Gritem alto. Últimos dias. Estes são os tempos nos quais vivemos. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé. Pessoas que têm a tendência de indo aqui e acolá, indo ao outro lado, indo em todos os lugares, não sabem onde que está a verdade. Não sabem onde podem nutrir seus espíritos. Vão aqui, vão ali, vão acolá. Eles se apostatam eventualmente da fé, dando aos espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Verso 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, apresentam-se e falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Eu oro que isso não vai acontecer contigo. Eu oro que não vai acontecer comigo. Diga para ti mesmo. 2 Tessalonicenses 2:10. 2 Tessalonicenses 2:10 fala das pessoas que aceitaram mentiras. Diz: para os que perecem, pessoas que se enganam, se diluem por si mesmos, que se alimentam na cinza, os que se dão às falsas doutrinas e apartam-se da fé e pegam alguma coisa que não vai lhes nutrir com toda a leviandade, e eles perecem, porque não receberam o Senhor da verdade, detestaram a verdade, odiaram a verdade, não abraçam a verdade, não aceitam a verdade, estão à procura alguma coisa para lhes exaltar, para lhes entreter, para levantar as suas emoções, querendo dançar, querendo ter a experiência emocional, porque
eles não receberam o amor da verdade e para que sejam salvos. Qual é a conclusão disso? No verso 11. No verso 11 diz: por causa disso, porque não têm o amor da verdade, Deus lhes entregará à destruição para que cresçam na mentira. E ora que tu não crerás em mentira, não andarás e dependendo pela mentira, não correrás para os que são instigados pela mentira. Há alguém que te pode pôr a correr, há pessoas que te pode mandar-te ao erro do Satanás. Eles falam mentira e te faz você ansioso na mentira e querendo ter isto, querendo ter aquilo, e diz: eu não posso, deixa-me que eu vá. Eles creem na mentira e correm após as mentiras. O que é que vai acontecer com eles? No verso 12 diz: para que sejam julgados sem exceção, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Sua natureza tornou-se tão torcida, agora tem prazer na iniquidade. É a delusão comum das pessoas nos últimos tempos. Eu oro que aquela delusão não virá sobre a nossa vida em nome de Jesus. Estamos a olhar a secção 3, número 3, é a destruição concebida do tentador. A destruição concebida do tentador. Quer que tu voltas a Mateus 4, 8. Mateus 4, verso 8. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: posso te mostrar alguma coisa? Toda a glória do mundo, todos os bens do mundo. Olha o verso 9. Olha o verso 9. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Diz Jesus Cristo: olha o que eu possuo, não tens nada ainda. Posso te dar tudo isto, os reinos do mundo, se prostrado me adorares. Pensarás que atualmente é a possessão de todos os reinos do mundo. É a destruição que era concebido. Capítulo 25 de Mateus, Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado, me digam, preparado, digam alto, preparado, digam, se não és filho do diabo, preparado para o diabo e os seus anjos. Não vai ter nenhuma parte, nenhuma porção de qualquer reino. E ainda assim, eu tenho todos os reinos, eu tenho glórias dos reinos. Prostra-se e adora-me, e eu te darei todos estes reinos. É destruição que concebeu. Há muitas pessoas assim, quando a tentação vem, o tentador diz: venha, eu tenho uma garrafa aqui, te darei veneno a beber, te darei o veneno e vai te destruir. E se não morreres, vai sofrer por resto da tua vida. Não diz isto. Diz: eu tenho alguma coisa que estou pensando, eu quero te oferecer isto. Ele concebe a destruição, concebe o perigo, pode selar a morte daquilo que te apresenta. E diz: isto vai trazer prazer, isto vai trazer cumprimento, isto vai trazer sucesso, isto vai trazer isto. E tu dizes, ainda continua a falar-me dele, porque ele concebe o veneno mortal e tenta te dar. É o que Satanás faz. Lembre-se a história de Lot e sua família e a esposa. Lembrei-vos, os anjos disseram: saiam,
escapai-vos lá para o monte, porque haverá uma destruição aqui. Eventualmente, quando iam, as mulheres de Lot pensou: quanto a tudo que deixamos atrás, todos os animais, todos os tesouros, todos os servos e tudo que deixamos atrás, ok. Isso concebeu-se do coração. Ele queria olhar para trás. Naquele preciso momento, tornou-se estátua de sal. E olhando atrás, e converteu-se em estátua de sal. E ali morreu. E foi para... Onde é que ela foi? Foi para o inferno. Me digam então. Isso é o que se tinha concebido. É o que Satanás faz. O tentador concebe o seu destino. O diabo concebe o seu próprio destino. E as pessoas que vêm para testar, para te tentar e te puxar para o mal, eles concebem isso de ti. Provérbios, capítulo 9, Provérbios 9, 17. Provérbios 9, 17. As águas roubadas são doces. Ainda é água. Não entende o que está debaixo dele. As águas roubadas são doces e o pão comido ao culto é suave. 18. Mas não sabe que ali estão os mortos. Não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Eu oro que você não vai perecer. Eu disse, eu oro que tu não vais perecer. Sabe, alguém lendo a palavra de Deus, todos esses muitos anos, nascido de novo, filho de Deus, 20, 30, 40, estás seguindo ao Senhor, tens passado por aflições, tens passado por provações, tens passado o muito, você transpirou, mas o Senhor te guardou e te tirou. Estás lendo a Bíblia, talvez leste a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, várias vezes, você recomeçou e deixou que a tua vida servisse ao Senhor. Mas neste tempo agora, quando está próximo do fim da jornada, o tentador vem e diz, sabe, há um negócio que está acontecendo na cidade. E diz, sabes, há alguma coisa que podes ter, se você for deste caminho, daquele caminho, e fazer de uma forma tal, então você esquecer dos 50 anos que estavas no Senhor, e comprar o terreno. Eu oro que você não compre nenhuma mentira. Eventualmente você for a isso, e o tempo que descobrires que já estás cortado frontalmente, o tempo que descobrires, você já estás dentro e já tens voltado para o lodo e começar a dizer, o que vou fazer? E lembrar-te nesse tempo e o tempo que você está nessas coisas, o Senhor vier, onde vai despender a eternidade. Eu oro que quando o Senhor vier, não serás rejeitado, Ele te tomará para ti mesmo em nome de Jesus. Ponto número 2 agora. O efeito enfraquecente do tentador determinado. O tentador é determinado, as tentações são determinadas, ele planifica, ele quer sugar a vida de ti, ele quer te destruir. Quando você é frivolito, estás indo aqui e acolá, e você está aqui todo vagaroso, e você vai para este homem, vai para aquela mulher, e dizem, vem, faça isto, você vai, estás ali, estás para toda a gente, você está a expor para todos, você parece uma lixeira, e dentro dos seus corações dizem, vamos apanhar a ele, irá cair, e eles, ainda que façam isso, não chegarão a ti em nome de Jesus. Estamos a falar do efeito
Olha para este verso. Provérbios 14, 19. Provérbios 14, 19. Olha a primeira linha. Os provérbios. Aliás, não é provérbios, é Job 14, 19. Job 14, 19. As águas gastam as pedras. Deixa-me que eu complete. As águas gastam as pedras, as cheias alongam. Aquela pedra, mesmo com o martelo, é difícil para partir, mas a mesma pedra, quando é batida pelas águas, as águas, quando batem nas águas, sobre as águas por longo tempo, irão cavar um buraco naquela pedra. É por isso, há um provérbio que diz: uma gota de água faz buraco na pedra. Em Lucas 18, 5. Lucas 18, 5. Porque esta viúva me amolesta, não teme ninguém, não teme a Deus, mas a viúva vinha, porque esta viúva me molesta, então atender-lhe para que de forma alguma volte e me perturbe. É o efeito de pessoas que são persistentes, vem, diz a mesma coisa, diz nada, volta mais, diz a mesma coisa, dizes não, vem, continua a ouvir, e pela sua vinda perpétua, porque ele te perturba. Ok, você se dá. Isso é o que o tentador faz em todo o tempo. A persistência do tentador determinado, dia a dia, continua dizendo a mesma coisa, continua a demandar a mesma coisa, continua te mostrando a mesma figura, continua a pulsar-te a mesma direção, continua a te colocar a pressão em ti, dia após dia. São a persistência do tentador determinado. Lucas 4, 2. Em Lucas 4, 2, diz: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu, e teve fome no fim. Então, pode chegar no tempo da tua necessidade. Você precisa de comida, pode trazer tentação a partir daí. Você quer esposa, pode trazer tentação nessa área. Você quer marido, pode trazer tentação nessa área. E você quer o sucesso, pode trazer tentação nessa área. Até que você talvez quer edificar ou comprar terreno, pode trazer. Você está preocupado em querer ter sucesso, ele pode te trazer tentação através disso. No que você precisa, tanto. E ele queria comida porque estava com fome. Verso 3, somos ditos no verso 3, e disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. No verso 5, vai trazer outra coisa, e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. De novo, ofereceu isso. Verso 9 nos diz: levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Jesus venceu, veio de novo, Jesus venceu, veio de novo, Jesus venceu. O tentador continuará vindo. Para que tu o venças, o último tempo, não significa que não virá de novo. Porque a atitude e o método do diabo e de todo o tentador é continuar demandando a mesma coisa, dizendo a mesma coisa, colocando a mesma pressão, até que você
se entrega. No verso 13, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele, me digam, por algum tempo. Não disse ele, não virei de novo, não virei de novo. Ele disse, eu venho de novo, venho de novo. Veja, na vida cristã, 70 anos já passaram, 17 anos já passaram, isto é o que a tentação trouxe. Você venceste. Eu oro que você continuará vencendo. 10 anos depois, a mesma tentação, de uma outra forma, vem, você vence. E tu pensas, Satanás já aprendeu uma lição, porque veio, 20 anos atrás venci, 14 anos atrás venci, não virá hoje e apresentar a mesma coisa para mim. É o que ele fez. Ele faz isso repetidamente, até que fiques cansado e querendo você desistir. Gênesis 39, 10. Gênesis 39, 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e vinha a José e dizia, José, faça isto. Ele dizia, não. Como que posso fazer isso? Não posso pecar contra meu Deus. Ela veio de novo, outro dia, José, eu penso que você me disse de outra vez, disseste não vai acontecer desta vez, não vai acontecer, não posso fazer isto. Espera. E a mulher veio de novo. Quando não havia ninguém, ela era tão corajosa. Diz, José, eu estou aqui de novo. Ainda estou disponível. Ainda quero que tu faças isto. Ela vinha dia após dia. Mas damos graças a Deus, José não se deu. José não desistiu. Você não se dará. Você não vai desistir. Você não dirá, estou cansado. De novo, se isto é o que ela quer, está bom. E então, vender a tua alma, vender a tua primogenitura, vender a tua salvação, vender o teu destino, vender a tua eternidade, não vai acontecer para mim. Então, em Juízes 16, o ponto é, o tentador sempre é persistente. No dia que persiste, você tem que ser persistente também. Dizer não. E se eles são dados energia pelo Satanás, os tentadores e tentadoras que instigados e influenciados pelo dia após dia fazem isso, você é energizado e dado o poder envelopado pelo Espírito Santo, tens que ser também persistente. O Espírito Santo em ti deve ser mais grande do que Satanás. Amém? Eu esperava um bom amém. É Juízes 16, 16. Juízes 16, 16. E sucedeu que, importunando-o, ela, todos os dias, importunava eles. Essa é Sansão, a mulher de Sansão, colocou pressão sobre ele todos os dias. Como veio nesta direção, pressão. Vem noutra direção, pressão. E o homem não pensava em nenhuma outra coisa. É o que o diabo faz quando quer te enganar, quando quer te afastar com palavras brancas e astutas. Todas as coisas estão disponíveis para ti no mundo, todas as promessas, todas as provisões. Quer colocar pressão em ti para que se focalize no que o diabo está a apresentar a ti. E ela fez aquela importunação todos os dias, dia após dia, repetindo todos os dias com as suas palavras e molestando-o. A sua alma se angustiou até a morte. Verso 17 e diz que e descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, o que o homem não pode fazer.
Você pode deixar aquele lugar, não é a tua casa. Você tem força, tem poder, você pode destruir todos esses cananeus e sair. Tu tens o poder, tens a força. O homem foi angustiado, não tinha mais força para usar, não pensava mais que tenho que sair disto, posso me livrar desse. Somente se assentou ali, aquela mulher continuou vindo, lhe amonestando, lhe pressionando todos os dias, colocando sobre ele pressão sobre todos os dias. Eu oro que o diabo não te amarrará em qualquer nenhuma prisão em nome de Jesus. Eventualmente, desistiu, entregou-se. E você não vai desistir do teu destino em nome de Jesus. O tentador não terá a melhor parte de ti em nome de Jesus. Provérbios 7, 21. Provérbios 7, 21. Seduziu-o com a multidão das suas palavras. Na nossa comunicação, sabe como falar, como persistir, como convencer alguém e como começar e continuar, como te enganar. Vim para te dizer, você é a mesma pessoa na face da terra. Quem é como tu? Todos eram como tu. Este mundo, se fosse como tu, então, como é que as pessoas fazem as outras cair? Pelas suas palavras, pela sua multidão das palavras. E trazem lisonjas todos os dias com seus lábios e o persuadiu. É como se o homem era sem ajuda. Você não ficará sem nenhuma ajuda diante do seu inimigo. Eu não serei sem ajuda perante o tentador. Eu dizia por ti, mas tu não disseste nada. Não serás sem ajuda perante o teu tentador em nome de Jesus. Verso 22. No verso 22 diz, no verso 22, e ele segue a logo como boi que vai ao matadouro e como o louco ao castigo das prisões. A sabedoria já foi, a sabedoria da salvação foi, a salvação das escrituras saiu, a escritura da firmeza saiu, o homem torna-se tão louco e tão mudo, não tem mais que pensar da eternidade, somente segue indo para a sua prisão. E isso não vai acontecer para ti. Quando o tentador te diz alguma coisa, pode dizer de novo e dizer-te de novo, e você não pensar mais, e não pensar no passo que tomaste, e não pensar mais na direção em que vais. É como te amarrou com a corda, você está seguindo apenas e sempre diz, onde você vai? Onde você vai? E você aponta ao tentador, estou a seguir a ele, estou a seguir a ela. E eu não seguirei ao Satanás. Eu não irei seguir ao filho do diabo. E diz, no verso 23, nos diz, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Não sabe que está ali para a sua vida. Ele não sabe que está para a sua vida. Dando isto e não sabe que está para a sua vida. Dando-se ao prazer e não sabe que está para a sua vida. Dê-me dinheiro, não sabe que está para a sua vida. Dê-me o emprego, não sabe que está para a sua vida. O tentador está após a tua vida. Quer tomar a tua vida. Não terá sucesso em nome de Jesus. No verso 24 diz, agora pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Verso 25,
não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas. 26. Porque há muitos feridos de Ribô, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Você não é a primeira pessoa, este não é o primeiro tempo, ela já fez isso para muitos. Aquelas coisas mais noutra pessoa, ela já derribou muitíssimos. Sansão foi, Saulo já foi, até o próprio Salomão, o sábio de todo mundo, foi. Ela derribou muitíssimos os que por ela foram. Judas foi, ele derribou muitos. Demas já foi, derribou muitos. Apostatados são muitíssimos, muitos deles não se tornaram ao reino. Muitos derribou, muitos homens fortes. Você pensa que é forte, já tentou outros homens fortes. Muitos homens fortes foram mortos por ela. Verso 27 diz: caminhos de sepultura é a sua casa, caminhos de sepultura é a sua casa, caminhos de sepultura é a sua casa. O que é que se... Leiam isso comigo. 1, 2, 3, vamos. Porque o que é isso? Alguma vez você diz que é filho de Deus e não tens o contentamento na tua própria casa, satisfação na tua própria casa. Tens a Bíblia, muitas Bíblias em casa, você não pode ficar em casa ler aquelas e downloadar as mensagens, não pode ficar ler. Você quer ler novas tecnologias, não pode ficar em casa e aprender. Não há nenhum programa que possa ter o benefício de tudo. A vida pode ser muito interessada e nem pode ficar em casa. Há oração a fazer e fica em casa a orar. Há a palavra de Deus para ler, não pode ficar em casa e ler. Há família. Vocês casados têm filhos que precisas de interagir e conversar com teus filhos, não pode ficar em casa. Tem marido, tem esposa, tem filhos, não pode ficar em casa com teu marido. Você sempre é puxado, quero ir para lá, quero ir ver a ele, quero ir ver a ela, quero ver isto, mas aquilo. Caminhos de sepultura é a sua casa, o que te puxa, e não, sempre que tu vais, e o tempo que voltas, estás destruído espiritualmente, fraco espiritualmente. A tua espinha dorsal já não é mais força, como era. Por que não ficas em casa e nutrir-se e preparar-se para o reino e da vida do Senhor? Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. A segunda coisa aqui, a apresentação do enganador deceptivo. Veja, o diabo é pretendente. Lucas 4, 3. A pretensão do tentador. Lucas 4, 3. E disse do diabo: se tu és filho de Deus, é como se o diabo dizia: Jesus, você é filho de Deus? Então o diabo diria: eu não estou certo, não posso. Ok, se tu és filho de Deus, prova para que eu veja. Ele não sabia que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o verso 41, o mesmo capítulo, verso 41, e também de muitos saíram demônios clamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Os demônios, o diabo, todo o seu povo, todos esses espíritos que eram submissivos ao Satanás, tendo a informação de Satanás, toda a informação, todos esses demônios disseram: sabemos que tu és o Cristo,
o Filho de Deus. Ainda assim, desde o princípio do mesmo capítulo, pretendia, como se não soubesse, e disse, e o repreendeu. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Capítulo 8, 27. Lucas 8, 27. Diz, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios por muito tempo, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. O que é que ele disse? Verso 28 diz, e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo, com grande voz, que tenho eu contigo? Quem? Jesus? Me digam, Filho do Deus Altíssimo, tu, o Filho do Deus Altíssimo. Os demônios sempre pretendiam, tu és Filho de Deus, sabiam que este era o Filho de Deus. Por quê? Porque era um enganador. Quando o tentador vem a ti e te faz pergunta, como se não te conhece, perguntando da tua conversão, da tua firmeza, do teu propósito, da tua vida santa, acerca disso e daquilo, eles falam como se fosse inocente, como se fosse ignorante, como se alguém vem a ti e diz, eu será que te vi em algum tempo? E ele respondendo, eu sou o pastor fulano de tal. O pastor fulano de tal. E que igreja é essa? Como se não sabe. Crês tu que? E tu crês na santidade? Como se ele não sabe. Nunca viu um homem tal. Você sabe tal como tal pessoa. Eles sabem que eles pretendem, eles vão ao seu caminho e não vão te apanhar em nome de Jesus. Depois das suas pretensões, olha o número 3 agora. Número 3. A presença que vem do tentador sujo. Querem trazer alguma coisa. O diabo agora vai oferecer alguma coisa. Lucas 4, 5. Lucas 4, verso 5. Diz, e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. Mostrou-lhe isto, mas aquilo, todos os reinos do mundo, num tempo. Verso 6, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti este poder e a sua glória, toda a presença, a ti te darei, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Verso 7, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Agora, há muitas pessoas, eles correm para os dons, correm para as presenças, e correm para aquilo. Isto é o que estava à espera, isto é o que estava à espera. Esta é a resposta da minha oração. Sem saber que isso vem de Satanás, já respondeu de Satanás, já respondeu a minha oração. As provisões vêm do este ou do oeste. Deus já respondeu a minha oração. Já tenho dinheiro para despender. Essa é a resposta da minha oração. Não entendem que a mente e a necessidade, isso é sujo, é um veneno. 1 Samuel 18, 1 Samuel 18, 17. Pelo que Saul disse a Davi, eis que Merab, minha filha mais velha,
te darei por mulher, sê-me somente filho valoroso e guerreia as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Ele dizia, olha, já guerreias muitas batalhas, mas disse Saul, que a minha mão não seja sobre ele. Atualmente, queria que Davi morresse com os filisteus, mas Davi descobriu que na sua presença tinha um veneno. Disse, agora vais casar minha filha, e o lobolo que eu espero é que tu saias e guerreia contra os filisteus. Eu oro que você não irás cair na mão dos tentadores. E se você é preocupado, amas o dinheiro mais do que o reino de Deus, e se tu amas lisonjas do que o reino de Deus, se tu amas o poder e possessões do que o reino, e você ama os bens do que o reino de Deus, se amas o bom nome, a reputação do que o amor, a palavra de Deus, irás cair. Porque vão vigiar e saberão o que você está à procura e vão apresentar o que você está preocupado a ele, querendo te destruir. Eu oro que as dádivas do diabo não vão te destruir em nome de Jesus. Capítulo 27, 1 Samuel 5. 1 Samuel 27, 5. E disse Davi a Aquis, se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitarei o teu servo contigo na cidade real? Verso 6. Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Siglag, pelo que Siglag. Agora, o que estava na mente de Aquis? O rei dando Davi o que lhe deu. Verso 12. No verso 12, e Aquis confiava em Davi, dizendo, fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel. Agora, é leal para mim agora, deu a Israel para o enganar, pelo que me será, me digam, Israel, pelo que me será, me digam alto, por servo, por quanto tempo? Para sempre. Entendam, Aquis era um rei pagão, um pagão que estava a caminho do inferno. Agora, este Aquis deu a Davi cidades, grande dádiva, e disse, eu fiz isto para o enfraquecer, agora será o meu servo para sempre. E se Aquis foi daquele lado, na eternidade, e Davi tinha que ser servo para sempre, e posso dizer, onde quer que Davi fosse, e mas Deus livrou o Davi e o tirou. Agora, voltemos agora para a apresentação das dádivas de Satanás a Cristo. Todos estes reinos do mundo e sua glória eu te darei. Apocalipse 11, 15. E os 7 anjos soaram e com grandes vozes, dizendo, os reinos deste mundo tornaram-se do nosso Senhor e do seu Cristo, e reinarão para todo o sempre, e toda a igreja diga amém. O que Satanás apresentava a Cristo, todos os reinos do mundo, te dou, e se te prostrares e me adorares, irá descobrir que a última decisão está na mão do Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo.
estava prontamente reservado para Cristo. O que reservou para ti, não terás da mão do Satanás. O que reservou para ti os tentadores, não virão e dizer que, olha, toma isto, e vamos te dar isto, vamos te dar aquilo, mas Deus, Ele mesmo, a seu tempo, te dará em nome de Jesus. Viemos ao ponto número 3. Ponto número 3. O escape voluntário de várias tentações. Eu vou escapar. Tu escaparás em nome de Jesus. 1 Coríntios 10, 11. 1 Coríntios 10, 11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras. Não temos ouvido de Moisés como ele venceu, ouvido de Josué como ele venceu, ouvido de Daniel como venceu, ouvido de Shadraque, Mechaque e Abednego como é que eles venceram. Tudo isto lhes sobreveio como figuras. E ouvido de Corã, Datã e Abirão como vieram e perderam sua vida. Ouvido de Acã como veio e perdeu sua vida. E Safira e Ananias e Safira como vieram e morreram. Ouvido de Judas Iscariote e ouvido acerca dessas pessoas que se entregaram à tentação e morreram e perderam suas vidas. Tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Verso 12 diz: aquele pois que cuida estar em pé, onde não caia, não cairás. Irás cuidar de onde quer que vier, não tomarás qualquer um de é um anjo perfeito, anjo da luz, tudo o que disser, vão comparar com a palavra de Deus. Não deixa que alguém te engane, não deixa que alguém te desvie, pois aquele que está em pé, onde não cai. Verso 13 nos diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, que não te permitirá ser tentado acima do que podes, antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. O caminho do escape, para que possais suportar. Tu escaparás em nome de Jesus. No verso 14, portanto, meus amados, fugi da idolatria. A tentação virá, mas tu fugirás. Não vais perecer. Não cairás à beira da rua. E se temos que cair ao meio da rua, como é que venceremos? Autonegação dos crentes. Como é que Esaú caiu e perdeu a sua primogenitura? Autonegação. Como é que Sansão caiu e perdeu seus olhos, e perdeu a força, e perdeu tudo que contava precioso? Autonegação. Como é que Salomão caiu? Aquela mulher, aquela esposa. Autonegação. Se a pessoa tem que vencer, se a pessoa que tem que ter vitória e triunfo, tem que ter a firmeza e vigilância e autonegação. 1 de Pedro 5, 8. 1 de Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai. Abra os teus olhos. Usa inteligente. Quando as pessoas vêm e disserem o que forem a dizer, ser vigilante, porque o diabo, vosso adversário, não lhe verás face a face, vai me enviar mensageiro, vai me mandar um dos seus filhos
mandará uma das suas filhas. Não verás a marca de Satanás quando enviar um dos seus servos, para ele embrulha, ele traz as suas pretensões, traz as suas hipocrisias, porque o vosso adversário, Satanás, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não vai te tragar, ele não vai te destruir, ele não vai te enganar. Quando ouvires e terás a inteligência o suficiente, terás a sabedoria suficiente, terás o conhecimento interno para ser capaz de detectar de que isto é mentira, isto é decepção, e pela graça de Deus vai se multiplicar para se firmar até o fim, em nome de Jesus. Olha o verso 9. No verso 9, ao qual resistir firmes na fé, tu resistirás firme na fé. Eu te pergunto, já disseste não a alguém? Já resististe a alguma coisa? Já fugiste de qualquer coisa? Já recusaste alguma coisa? É o senhor sim, a senhora sim. Qualquer um que vem, até antes de terminar, você já respondeu sim. Antes, ao meio da linha, sim. És esta mulher que quando alguém vem, só pela natureza, somente a atitude, qualquer um que vem, esta é a minha atitude. Esta é a minha fraqueza. Eu não sei dizer não a qualquer. É um pecador, eu sei. Pode ser um apostatado, eu sei. Pode ser um pretensioso. Até algumas subtilidades. Mas, com tudo que eu sei, eu nunca posso dizer não a ninguém. Sempre perco. Diz, ao qual resistir firmes na fé. Saia deles. Resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Eu oro que serás firme até o fim dos séculos, em nome de Jesus. E se és um senhor sim, a senhora sim, irás se converter. Irás dizer, a partir de hoje, serei capaz de dizer sim e não. Quando o Satanás apresenta o seu projeto, quando me diz isto, mas aquilo, ainda que parece bom, antes de orar, antes de examinar, a primeira ação será não. Se apresentar sim em todo o tempo, e o sim é em toda a tua vida, nunca tem conhecido como resistir, como dizer não, a partir desta noite, tem que mudar e aprender a dizer não, e recusar, e rejeitar, aprender como rejeitar o que ele diz. Não seja uma prática como um padrão. E se você sentir um desconforto na vida, dizer, porque você não é boa pessoa, nunca dizer sim, sim, sim. E você se entregar ao desconforto. Isso porque você não está preparado, não tens pedir a resistência. O Senhor que te dá a vitória. O Senhor te dará a vitória. Tu sabes, algumas vezes, é acerca de família. E pergunta à esposa alguma coisa. A esposa não tem última palavra naquele assunto. Mas não sabe dizer não. Somente comete a família. E ela diz sim. E volta a casa. E diz, marido, alguém disse isto, mas aquilo. Tu conheces a pessoa? Não, eu não sei. Mas uma coisa ele disse isto, mas aquilo. O que é que você disse? Eu disse sim. Olha para isto, olha para aquilo. O que? Eu vendi a família na mão do enganador. Aprenda a dizer não. Voltas a casa. Diz ao marido,
diz aos teus parentes, e depois saberás. E se tu tens que corrigir, mais está a dizer sim, é ouro, que o diabo não vai te apanhar. 2. A força e vitória. A força e o poder do pecado que destrói os crentes. É onde você apanha o pecado, destruição está lá. Quando o pecado tenta entrar na tua vida, tenta penetrar no teu território, tenta te apanhar, se comprometer, especialmente quando o pecado vem e chega a ti, é para cortar a tua vida. Vem com força e dizer, vou destruir. Não é alguém que penetra em ti e diz, parece que é um pequeno, sabe, parece que bom, olha a cor, a cobra ainda que seja pequena, e tu dizes, eu vou nutrir, e vou dar algumas coisas àquela serpente, e ela está a crescer, e um dia, aquela cobra que você nutriu, vai te morder, e você morrerá. Eu oro que tu não aconteça isso contigo. Aprendi de alguém que tinha uma que criava leões e guardava aqueles leões, e um dia e colocou o leão na gaiola e continuou a alimentar. Aquele leão cresceu e eventualmente, quando abriu a gaiola, sabe o que aconteceu? O leão saiu e lhe despedaçou e lhe destruiu. O efeito do leão, o leão que você nutriu, não sabe que eventualmente, sempre onde vês o pecado, destrói o pecado. Vai destruir aquele pecado. Pecado não te destruirá em nome de Jesus. Sabe, outras pessoas dizem, é um pequeno pecado, é uma pequena mentira, é uma decepção pequena, é um pequeno roubo, é pequena coisa. E faz isto, até que aquilo torna-se grande e já não pode resistir e te leva ao inferno. Que o Senhor liberta a cada um de nós em nome de Jesus. 1 João 5, 18 diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, estás a conservar a ti mesmo, prometes que vais te conservar a ti mesmo, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca, não te tocará em nome de Jesus. 3. É a submissão e a virtude do Espírito que domina os crentes. A submissão da virtude do Espírito. Voltemos a Romanos 8. Em Romanos 8, olhando para Romanos, e temos o 7, capítulo 8. O que quero fazer? Não podia, mas eventualmente o Espírito vem, o Espírito transformou sua vida, ele deu. Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito de Deus entrará, irá te dar energia e te dará poder para ser um homem diferente, uma mulher diferente, em nome de Jesus. Verso 3 aí diz, porquanto o que era impossível à lei
visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Verso 4, falta da disposição, o poder e a presença do Espírito em nossa vida, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixa que o Espírito tome vantagem, porque o Espírito de Deus dá testemunho no teu coração e é direcionado pelo Espírito de Deus e és iluminado pelo Espírito de Deus. Você é envelopado pelo Espírito, é saturado pelo Espírito, andas segundo o Espírito. No verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Não na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verso 10. No verso 10, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Verso 11. No verso 11 diz, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Deixa que o Espírito de Cristo habite em ti. Deixa que o Espírito permaneça em ti. Deixa que o Espírito aloque-se em ti. Deixa que o Espírito te dá poder. Deixa que o Espírito te sature em todo o tempo, satura o teu pensamento, a tua vida, o teu coração e tudo em ti. E o Espírito continua a te guiar, te direcionar e te dá a direção e te alumia e fazer o que deves fazer. E ele te vivificará. E te vivificará permanentemente e permanecerá continuamente, espiritualmente e fisicamente todo o tempo da vida em nome de Jesus. Verso 13, no verso 13 nos diz que, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são guiados, são filhos de Deus. Você começa a nova jornada, a nossa esperança é guiado pelo Espírito de Deus. Dizes sim a alguém e é guiado pelo Espírito. Dizes não a alguma coisa, guiado pelo Espírito, em toda a tua maneira de viver, todo o tempo, na tua interação, na comunhão, no relacionamento com as pessoas. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nos diz, verso 26, no verso 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu, sabendo acerca disso, sabendo do cruzamento de ruas, o Espírito também ajuda as nossas fraquezas. O Espírito de Deus faz intercessão por nós. O Espírito te dará a vitória. O Espírito vai te dar o poder. O Espírito te dará a autoridade. Não cairás. Irás permanecer em nome de Jesus. Eu vencerei. Eu triunfarei. Eu serei o Vítor. Como? Pela presença e poder do Espírito de Deus sobre a tua vida. Verso 37. Mas em todas essas coisas, em todas essas provações, em todos os eventos comuns da nossa vida, em todos os desafios comuns,
em todas as provações, em todas as confusões, em todas as situações, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olho para os vencedores hoje. Estou olhando para os vítores hoje. Estou olhando para os vencedores hoje. Tu serás o vencedor. Tentações virão, tu vencerás. Provações virão, tu vencerás. O diabo vindo de qualquer direção, tentadores que vêm de qualquer direção, tentadores vindo de qualquer direção, tu vencerás. Mas precisas da força e firmeza e submissão ao Senhor. E vamos ao Senhor em oração agora. E o Senhor que vos ajuda em todas as situações. Olha para os tempos passados, quando caíste, quando perdeste, quando tu vem à tentação e se entregar, quando você não era vigilante, o Senhor agora diz, corrija o passado, pode ser lavado da condenação do passado, pode ser restaurado. E se o ex-pecador não achar salvo, pode entregar a tua vida ao Senhor e Jesus Cristo, se és o apostolado, pode voltar a dizer, Senhor, eu não era cuidadoso acerca da minha vida, mas agora venho como filho pródigo, eu rendo-me a ti mesmo, e se és um filho firme de Deus, mas pode ainda se fortalecer hoje. Se há um desafio, apresenta perante o Senhor, dizer que, Senhor, deixa-me comer nova vida, nova jornada, nova conexão na minha vida. Daqui em diante, aprenderei como dizer não ao mal, Senhor, e sim ao bem, e eu terei a vitória por todos os dias da minha vida. Abra a tua boca e ora. Grite, ora, diga, Senhor, dá-me o poder, dá-me a energia, envelopa-me com o Espírito do teu poder, que a partir de hoje, agora, vou começar e continuar vencedor.